Bem-vindos à nossa aula de Antigo Testamento 4. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre o livro de Obadias. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo dos menores. Essa é a nossa última semana de aula. Nós temos mais essa aula e mais uma aula apenas, onde a gente vai fechar o conteúdo, evidentemente. A gente vai dar na próxima aula um geral, né, no que está faltando. Mas foi um prazer para mim acompanhar essa turma durante esse período de pandemia e ter que adaptar os problemas aqui e as possibilidades do EAD. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre esse profeta pequeno, que na realidade é o menor livro do Antigo Testamento. Tem só 21 versos. Em termos da escrita do livro, o autor é reconhecido como Obadias. No primeiro verso se refere à visão, sendo visão de Obadias, daí começa com assim diz o Senhor. Então, em termos de autoria, uma autoria clara, né? Obadias justamente significa o servo do Senhor, né? Eved. A gente já estudou esse termo em Isaías, falando sobre o servo sofredor, e aqui a gente tem uma raiz semelhante em relação a esse chamado de Obadias, né, para ser um servo e para testemunhar dos oráculos de Deus para nações fora de Israel. A gente já viu isso em Naum, aliás, eu fiz esse comentário, acho que na outra aula, não nessa turma, mas Naum, ele ministra contra a Síria, e aqui Obadias vai ministrar contra Edom, uma resposta ao papel que Edom desempenhou quando Jerusalém caiu na invasão de Nabucodonosor, e Edom saqueia, Edom ele é orgulhoso e acaba se utilizando. Vamos então participar aqui do vídeo do Bible Project para ter uma noção da narrativa completa do livro em si, e daí na sequência eu vou pontuar alguns comentários para caracterizar este livro dos profetas menores, que é tão importante para o corpo dos 12. O livro do profeta Obadias. Esse é o menor livro do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. E à primeira vista não parece ser muito promissor. É uma série de poemas de julgamento divino contra o antigo povo de Edom, uma nação vizinha de Israel no outro lado do Mar Morto. Contudo, tem muito mais acontecendo aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos nos situar. O povo de Edom era único, porque eles compartilhavam ancestrais com os israelitas. Os dois povos pertenciam à família de Abraão, que com Sara gerou Isaac, que por sua vez teve 2 filhos com Rebeca, Jacó e Esaú. O livro de Gênesis nos conta a história desses 2 irmãos, e para dizer o mínimo, eles tinham um relacionamento bem conturbado. Mais tarde, esses irmãos recebem os nomes de Israel e Edom, que se tornaram os nomes das famílias que descenderam deles, e essas 2 famílias reproduziram o mesmo relacionamento difícil dos seus ancestrais. Israel e Edom tiveram grandes tensões através dos séculos, mas ainda assim dividiam um vínculo familiar. E era esse laço que estava sendo traído e despedaçado nos trágicos eventos da queda de Jerusalém pela Babilônia. Quando Israel foi invadido e conquistado pela Babilônia, o povo de Edom tirou vantagem, saqueando outras cidades israelitas, capturando e até matando refugiados. Em outros livros proféticos, Deus responsabiliza os vizinhos de Israel por esse tipo de violência, e aqui, Obadias faz o mesmo com Edom. O pequeno livro tem 2 metades. A primeira parte é uma série de acusações contra os líderes de Edom, especificamente pelo seu orgulho e autoexaltação. Literalmente, porque eles viviam na região alta do deserto rochoso, mas também metaforicamente, porque eles realmente acreditavam que eram superiores aos israelitas. É esse orgulho que levou os edomitas a não apenas ficarem de braços cruzados quando a Babilônia veio destruir Jerusalém, mas a efetivamente participarem da destruição. E Deus diz, através de Obadias, que Edom será derrubado e destruído. Como eles fizeram com Israel, assim será feito com eles. E agora, bem quando você pensa que vai ouvir mais sobre a destruição de Edom, o tópico muda de repente no verso 15. Ouça isso. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Por que de repente nós mudamos o foco de Edom para todas as nações? Esse verso é um elo que conecta a primeira metade do livro com a segunda, onde Obadias anuncia o dia do Senhor, mas não apenas para Edom. Aqui ele estende o seu foco para incluir todas as nações. E Obadias diz que todas as nações orgulhosas que agirem como Edom vão enfrentar a justiça de Deus da mesma forma.
Elas serão derrubadas do seu orgulho diretamente para a ruína. A combinação dessas duas seções, uma sobre Edom e a outra sobre todas as nações, nos mostra por que Obadias estava tão interessado nesse pequeno vizinho do sul de Israel. Obadias vê o orgulho e a queda de Edom como exemplo, uma imagem de como Deus vai, um dia, confrontar o orgulho de todas as nações e trazer a sua queda também. É quase uma coincidência que em hebraico a palavra Edom seja soletrada exatamente com as mesmas letras que a palavra homem, ou em hebraico Adam. Para Obadias, a ascensão e a queda de Edom é uma representação de como a justiça de Deus vai se opor ao orgulho e violência de todas as nações no dia do Senhor. Mas como nos outros profetas, o julgamento do Senhor nunca é a palavra final. Lembre-se especialmente da conclusão dos 2 livros que vieram logo antes de Obadias, Joel e Amós. Joel pintou uma imagem do que vai acontecer depois do dia do Senhor contra todas as nações. Ele disse que Deus vai realizar um novo ato de salvação em Jerusalém e que todos os que se humilharem e invocarem o seu nome serão libertos. Na conclusão de Amós, ele diz que depois que o dia do Senhor julgar a maldade de Israel, Deus vai reerguer a casa de Davi e construir um novo reino para Israel, que vai incluir Edom e todas as nações chamadas pelo seu nome. E assim, o livro de Obadias foi colocado logo depois de Joel e Amós para expandir essas mesmas promessas sobre a esperança do reino de Deus para todas as nações. O livro termina com um futuro cheio de esperança. Deus diz que vai restaurar seu reino sobre a Nova Jerusalém, que será repovoada por uma remanescente fiel, e a partir dali, o reino de Deus vai expandir e incluir todos os territórios e nações ao redor de Israel. Então, esse pequeno livro contribuiu para o grande retrato da justiça e da fidelidade de Deus, que vemos nos profetas. O antigo orgulho e a traição do povo de Edom se tornam um exemplo da condição humana, de todas as formas pelas quais traímos e machucamos uns aos outros no bom mundo de Deus. Mas há esperança, diz Obadias. A queda de Edom aponta para um dia em que Deus vai lidar com a maldade no nosso mundo e trazer o seu reino de cura e paz sobre todas as nações. E é sobre isso que trata o livro de Obadias. Novamente, material do Bible Project. Então, nós vimos justamente Obadias sendo esse profeta que é enviado por Yahvé para ministrar contra as nações circunvizinhas que atacaram e oprimiram Israel. A gente vê exatamente isso em Naum. Jonas, né, foi a Nínive. Naum depois, quase um século depois, ele retorna a Nínive, né? Então Nínive se arrepende, a Síria se arrepende com Jonas, e depois Naum vai novamente para uma nação ao redor e ele ataca. A gente já viu que em Isaías, em Ezequiel, eles tiveram oráculos contra as nações. Então o ponto é justamente esse: o juízo começa na casa de Israel e depois ele vai para fora, né? E agora essas nações que foram instrumentalizadas por Deus para punir Israel nas medidas cautelares de disciplina da aliança, agora o povo clama e agora o juízo cai nessas pessoas ao redor, né? Então, o contexto é justamente esse impasse que, como o vídeo mostrou, entre Israel e Edom, eram parentes através de Esaú e Jacó, e o que aconteceu foi que esse povo, os edomitas, eles foram extremamente hostis, inclusive com guerras sendo registradas entre os dois povos. Mas talvez, junto com essa condenação contra Edom, a gente viu que o oráculo ele se torna para todas as nações. Então, tem uma questão universal nesse momento de juízo. Novamente, esses profetas menores, eles vêm com essa temática do dia do Senhor, do dia de juízo. De repente, ele pega o foco, ele amplifica o foco, e de repente a gente tem essa universalidade, onde o juízo agora vai acontecer com todas as nações. E, novamente, nós temos essa visão que é uma visão incrível, que nós vemos no verso 17. Diz o seguinte: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e assim por diante. Em outras palavras, existe um remanescente, existe esperança para Sião. Algo iria acontecer novamente, onde essas nações elas iriam ver a importância de Sião. A gente vê que o livro de Isaías termina exatamente dessa forma, onde as pessoas, né, vão para a casa do Senhor. A casa do Senhor seria chamado como uma casa de oração para todos os povos, né? O Mestre, o Senhor Jesus, ele
quando ele vai purificar o templo, ele justamente cita, ele faz essa alusão ao texto de Isaías. É interessante que esse eco da universalidade é justamente o cumprimento da bênção que foi dada para Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 3, no qual afirma que através dessa semente que iria nascer de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, novamente, a gente tem essa questão de juízo, promessa e salvação universal. O que acontece com Israel agora é amplificado, porque Israel é julgado, e agora Deus restaura Israel, e com a restauração de Israel, Deus restaura. Ele quer restaurar todas as nações. Então, em relação à estrutura, é oráculo de julgamento, é uma estrutura teológica ao mesmo tempo, onde a gente vê em duas partes bem claras a mensagem de Yahvé contra Edom e depois essa mensagem universal, essa ampliação. E geralmente é assim, quando a lógica, essa é uma lógica bíblica, onde ele começa com o instrumento ele é utilizado para ter uma ampliação universal. Deus escolhe Abraão e agora Abraão se torna bênção para todas as nações. Em Romanos a lógica é a mesma lógica. Deus seleciona Israel, Israel está corrompido, portanto o mundo inteiro está corrompido. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas o argumento é justamente todos pecaram porque Israel pecou. Israel tinha os juízos, Israel tinha as leis, os oráculos, os pais, e mesmo assim eles não conseguiram guardar a lei, portanto, se com todas essas benesses eles não conseguiram guardar, portanto, todos não conseguem guardar. Então tem essa lógica que eu chamo, que a teologia na verdade chama de solidariedade corporativa, onde o um representa o todo. Existe essa questão dessa relação de Israel com todas as nações. O juízo cai em Israel, e agora o juízo cai sobre Adão, e agora de repente você sai desse zoom para põe uma lente macro, e agora na verdade esse juízo é universal. Aqui é o dia do Senhor acontecendo. E termina com o estabelecimento do reino de Yahvé nos versos 19 a 21. Novamente, as sementes da desesperança se tornam em sementes de restauração, de restabelecimento, de retorno, na noção de chuva, de retornar para a terra. E, obviamente, a terra ela simboliza justamente as bênçãos da aliança, ser reestruturado na própria aliança. Tudo isso aconteceu por causa da quebra da aliança, né? E essa quebra da aliança é uma quebra da aliança que você imaginaria que seria apenas com Israel, mas na verdade existe uma aliança com todo mundo, que a gente chama da aliança da criação, é a aliança que foi estabelecida com Noé, o gentil que era justo. E o livro, evidentemente, ele lida com questões centrais da natureza humana, como orgulho, retribuição, né? Essa retribuição, olho por olho, dente por dente, né? Eles oprimiram e agora eles são oprimidos. O julgamento universal, essa noção incrível que Kant vai desenvolver tanto na sua filosofia, né, da deontologia, essa questão de você fazer o que é o certo, porque existe uma lei universal que preza o que é o certo. Agora, todas as nações serão julgadas por um critério aparentemente objetivo, esse critério estabelecido pelo próprio Senhor. E o final da restauração. Então a história é uma história triste, porque as pessoas se afastaram de Deus. Primeiramente, a gente viu no livro de Reis que Israel se afastou de Deus, eles foram julgados, eles são levados embora cativos. E agora, as nações que se utilizaram desse momento de fragilidade e não deram uma mão, não socorreram, não usaram de misericórdia, agora essas nações elas recebem uma retribuição. Foi o que eu disse hoje pela manhã para minha filha. A grandeza ela é generosa, a grandeza ela alimenta com o bem, ela apoia. A história de Edom é justamente essa história de não generosidade, é uma história de não grandeza, é uma história de retaliação por ninharias, e a gente vê esse relacionamento acontecendo desde a época de Jesuú e de Jacó também. Então fica essa mensagem desse pequeno livro de Obadias, desse servo de Adonai, né? E que este livro nos inspire a procurarmos não cometermos os mesmos erros de Israel e também de Edom, e confiarmos nos justos juízos do Senhor, com a certeza que Ele irá trazer restauração para todas as maldições da aliança que porventura ocorreram. Essas maldições são verdadeiros juízos disciplinares que procuram nos trazer de volta perto do coração do Pai, perto do ideal dessa Sião ser estabelecida, onde essa Sião agora se tornaria o centro não apenas de Israel,
mas o centro onde todas as nações viriam para aprender a palavra de Deus e usufruir dos benefícios de vida que a aliança oferece. Obrigado pela audiência. Tenham todos um excelente dia.